Olá, seguidores da GoWare. Eu sou o Dr. Ed Matic Gabriel. Estamos aqui com o nosso quadro Viva Melhor e hoje recebendo duas pessoas muito especiais. Uma delas, um pioneiro da longevidade, que é o grande tema do nosso podcast, que é o Dr. Luiz Carlos Silveira, fundador do método CUR e do renomado hotel CUR Hotel em Gramado. E sua filha, doutora Evelise Silveira. Sejam muito bem-vindos. É uma honra recebê-los aqui no nosso estúdio em Moema. Securo, a segurança dos seus bens em sigilo. Fico muito feliz de poder falar com vocês pessoalmente, conhecer um pouco já de alguns detalhes nos bastidores, do que nós já conversamos, e quero iniciar esse debate perguntando para vocês dois. O Dr. Luiz comentou agora nos bastidores, antes da gente começar, que no início dos anos 70 não se falava em estresse. E hoje se fala em estresse, eu acho que em qualquer esquina, em qualquer bate-papo de família, de festa, corporativo, a gente discute ansiedade, estresse. Por que naquela época não se falava em estresse, doutor Luiz? O que faltava para a gente ter essa percepção que o senhor precocemente teve já na sua faculdade? Bom, inicialmente, eu quero dizer que é um prazer estar aqui com o público da GoWare, renomada revista, muito sólida, soube agora que já tem 35 anos, não é? E por esse trabalho de excelência e de esclarecedor, especialmente quando estou em frente a um colega que tem toda uma preocupação com prevenção e com longevidade. O estresse, na verdade, esse nome foi retirado da física, né? Não se falava em estresse, me referindo a mais de meio século atrás. Então, foi retirado da física, que significa aquele momento que o material está para se romper. Então, isso é a origem do nome do estresse. Na medicina, nós temos o estresse quando as pessoas saem do seu equilíbrio, seu ponto de equilíbrio, e passam a ter as consequências em função disso, como sejam assim, hipertensão arterial, insônia, distúrbios de sono bem importantes, e alterações somáticas também, porque a gente sabe que o estresse leva a alterações muito importantes de toda a economia. Eu diria assim, não existe área do corpo humano que possa estar isenta de sofrer de estresse. Cada um de nós tem o seu tendão de Aquiles, e quando as pressões carregarem, é exatamente naquilo que vai acontecer. Por exemplo, às vezes alergias ligadas a problemas de estresse, manifestações cutâneas. Na área do Dr. Hélio, as arritmias, alterações ligadas ao estresse. Na área respiratória, muitos problemas ligados a crises asmáticas desencadeadas por estresse alto. Só para citar mais uma, na área do aparelho digestório, é muito frequente as gastrites e úlceras de estresse, ou no intestino, a síndrome do colo irritável, que é um problema que altera a função intestinal, ora com constipação, ora com diarreia. Então, rapidamente, ele nasceu com o ser humano, porque desde que o homem teve a reação de lutar ou de fugir, e não tinha outra alternativa, isso já era uma situação de estresse. A diferença é de que eles tinham um período de grande tensão, fugindo dos predadores ou indo à caça, e depois tinha um período de extensão, de relaxamento muito grande. E no mundo em que vivemos, na sociedade atual, esse relaxamento já não existe mais. As pessoas vivem plugadas 24 horas, né? E depois do advento do celular, que trouxe inegavelmente grandes benefícios, também aumentou a demanda de estresse. Numa sociedade altamente cobradora e de pressão muito grande, né, com todas as pessoas, o estresse hoje está atingindo as crianças com repercussões, inclusive no aprendizado. Sem dúvida. Doutor Evelise, o doutor Luiz comentou que o estresse ele tem um lado necessário, porque sem ele a gente não sobrevive.
a reação instintiva de defesa, luta, fuga, a gente também não pode ser um ser humano inerte. Como que a senhora vê isso na sua experiência, na família, nesse núcleo familiar pioneiro de longevidade, que o Dr. Luiz iniciou lá nos anos 70 e que hoje a gente discute com tanta frequência, mas que na época era tão, talvez até combatido e mal interpretado. Como que a senhora vê essa mudança desse conceito de estresse ao longo dos anos? Realmente, o pai falou, naquela época não se conhecia essa palavra, não é? Eu lembro que ele ia até nos colégios para explicar o que era, porque era uma coisa difícil de se entender, tinha que desenhar quase para as pessoas saberem do que se tratava. Hoje em dia já é uma palavra muito conhecida e fácil, e sim, ele tem o seu lado positivo, é isso que nos move, é isso que faz as pessoas irem adiante e descobrirem coisas também. Mas como o remédio e o veneno, ele tem que ser bem dosado, né? E aí é que está o segredo esse manejo, essa questão de saber o momento de parar, as técnicas de relaxamento, as técnicas de alívio, para que possa se ter saúde com estresse. Eu queria complementar em cima do que tu estás dizendo, verdadeiro, com uma frase que não é minha, é de um psiquiatra americano, e ele disse o seguinte, eu achei muito interessante, porque ele exemplifica bem isso que a Evelise acabou de dizer. O estresse é como uma corda de violino. Se estiver muito esticada, ela vai arrebentar, mas se estiver frouxa demais, não vai produzir som nenhum. Então, todos nós temos que descobrir o ponto de afinamento. Né? Então, esse é o grande desafio, a gente sempre achar a coluna do meio, ponto de equilíbrio. Né? O estresse não é diferente, porque ele nos move, ele é necessário, ele é o combustível para a gente realizar muitas coisas. Só que tem que haver um momento de saber recuar, seja na nossa vida profissional, em qualquer campo, em qualquer área. Né? As pessoas têm que ter um momento de lazer, que é o que elas foram perdendo ao longo do tempo. Porque a partir do momento que o Edison descobriu a lâmpada, nós começamos a diminuir as horas de sono e suprimimos o lazer. E diz que o dia ideal do homem deveria ser dividido em 3 partes. 8 horas de sono, 8 horas de trabalho e 8 horas de lazer. Eu pergunto, quem é que faz isso? Quem faz isso? E baseado nisso que o senhor comentou, desse ponto de equilíbrio da corda do violino, eu imagino que foi nisso que o senhor se inspirou para criar esse método revolucionário, pioneiro, que o senhor denominou de método CUR. E aí a primeira pergunta que eu faria para o senhor, antes do senhor contar sobre o método, de onde veio esse nome, o que ele significa, e depois conta um pouco para nós o que é esse método. Perfeito. Primeiro, com relação ao nome, como nós somos para uma região de colonização alemã, o curso é um nome que é importado da Alemanha, que significa cura, significa tratamento. Então, nós queríamos o modelo CUR que ele tivesse um respaldo por trás de um hospital, e lá nós temos equipamento para entubar, se for necessário, temos desfibrilador, mas não está ostensivo. Eu não queria que o modelo CUR pudesse ser o frio de um hospital. Hospitalocêntrico. De um outro lado, que ele tivesse todos os recursos em caso de necessidade. Nós temos clientes heterogêneos, com todas as faixas etárias, com riscos que a gente sabe. Né? De um outro lado, que ele tivesse o conforto de um hospital. Então, a gente conseguiu montar um modelo que ele tem a seriedade por trás e todo o background de um hospital, mas que não é um hospital. E que tenha o conforto de uma casa que seja mais parecido com a demanda de nossos clientes, que seja como um hotel. E realmente lá, dentro da estrutura de branco, de jaleco, somos nós, a área médica, porque os outros profissionais usam cores que se usam em um hotel, a gente se preocupa muito com aquela parte lúdica, do entretenimento e de outras coisas, para que eles tenham ali um resultado adequado, que eles efetivamente é um desafio que a gente tem sempre, é de mudar o estilo de vida deles, e fizemos isso graças a uma equipe multiprofissional e principalmente interdisciplinar, que foi o mais difícil de nós conquistar. Multiprofissional não é tão difícil, né? Mas fazer um time de estrelas
não é o que nós queríamos. Nós queríamos horizontalizar, que todos estivessem e que houvesse comunicação interna. E a propósito, eu mantenho ainda um academismo que trouxe da universidade. Nós temos uma reunião de discussão de casos. Todas as segundas-feiras, os clientes, que nós chamamos clientes não pacientes, chegam lá e eles são passados por um olhar de mais de 20 profissionais, entre médicos, fisioterapeutas, educadores físicos, nutricionistas, psicólogos, que vão analisar cada caso e vamos adequar o programa de acordo com a necessidade dele, muito individualizada. E a vivência imersiva facilita muito a mudança de estilo de vida, não é? Porque ali as pessoas dão início a novos hábitos, que depois levam para casa e dão continuidade. Mas como ficam esse tempo todo nesse ambiente que é, de certa forma, protegido, isso facilita, impulsiona, não é? E faz com que fique mais fácil de seguir adiante depois. Seus bens valiosos estão seguros? A Securo é uma empresa especializada em segurança que aluga caixas de diversos tamanhos no seu cofre interno em um bunker nas alturas. Aqui, seu acesso é exclusivo, preservando sua identidade e a confidencialidade dos seus bens. Alugue uma caixa-cofre em nosso bunker e proteja o que você tem de mais valioso. Securo, a segurança dos seus bens em sigilo. Agora, diante disso que vocês estão falando, vocês entendem que a longevidade ela deveria ser como um protocolo. Eu imagino que as pessoas que entrem no método CUR ou comecem a trabalhar o método CUR, vocês têm um antes e um depois, e como que isso funciona? É longo prazo? Vocês já conseguem avaliar isso depois de um período de estadia no hotel? Como é que se avalia essa medicina preventiva que hoje é essencial? Isso a gente vê a olho nu? Vocês têm um instrumento de avaliação? Isso demora tempo? Vamos lá, a longevidade ela passa por alguns determinantes. Por exemplo, o estilo de vida na longevidade representa 53%. A genética, os estudos últimos mostraram que ela tem em torno de 17%, porque 20 anos atrás, ou 2003, mais específico, se imaginava que a genética seria 50%, depois se viu que não. A 17% também não é 1% nem 2%, tem o seu peso. O meio ambiente, 20%, e a assistência médica, 10%. Então, nós fechamos os 100%. Onde é que nós atuamos fortemente? No estilo de vida. Porque, a nível médico, entre receber o cliente, fazer a anamnese adequada, o exame físico, a prescrição de algum exame laboratorial, né? E o tratamento representa isso aí. Agora, o que pesa mesmo, aqueles 53%, é que só uma equipe multiprofissional consegue fazer. Porque a nutricionista clínica está lá no refeitório e vou pegar um exemplo, né? E ela está fazendo um trabalho de formiguinha. Por exemplo, ela percebeu que a pessoa deixou a semente de uma fruta. Ela chega ali e conversa com ele. Olha, nessa semente aqui tem mais vitaminas e minerais do que a própria polpa do fruto. Então, é educacional. Ah, mas eu ouvi dizer que se trancava no apêndice, aqueles tabus, né? Falam, não. Né? O professor de educação física, nós temos uma pista interna, mas a grande pista é a cidade de Gramado, que as pessoas circulam por tudo lá livremente, né, e fazem isso todos os dias de manhã com tempo bom, se não fazem interno, indoor. Mas as pessoas dizem assim, primeiro refratário, buscando qualquer recurso para não fazer atividade física, que é um dos pilares importantíssimos na longevidade. Mas resistem a isso aí. Então vai o professor e conversa, não, vamos fazer aqui uma pista interna que tem 400 metros. Aí, no dia seguinte, diz, pô, estou com dor na coxa, dor na panturrilha. Ele vai explicar que isso é normal e que é bem-vindo essa dor, porque afinal de contas um grupo muscular trabalhou ali. Então, esse é um fator de convencimento para prepará-lo para depois. Nossa preocupação é o seguinte, que, do ponto de vista da atividade física, a pessoa faça uma atividade que dê prazer. Caminhar, nadar, andar de bicicleta, dançar, não importa o que ele vai fazer. Mas ele tem que fazer isso de forma regular. Então, ele até pode chegar no CUR
e não raramente isso acontece, desconhecendo, mas ele quando sai do CUR, ele sabe que ele pode estar errando, seja na alimentação, seja na atividade física, mas ele sabe, ele tomou conhecimento. Nós procuramos prepará-lo, não para obter resultado enquanto estão ali, como a Evelise colocou, mas prepará-lo para quando voltar para o seu meio, que a gente sabe que muitas vezes é hostil, para enfrentar essas adversidades e não ter repercussões como ele tinha antes no seu físico. Ele aprende pelas palestras com psicólogos que ele tem que ter um momento para ele tem que se priorizar, porque não raramente a gente recebe os clientes, às vezes, com acima de 80 anos, dizendo assim, é a primeira vez na vida, doutor, que eu estou aqui para fazer alguma coisa para mim. Porque a minha vida inteira eu cuidei do bem-estar da família. A ordem às vezes inverte um pouquinho. Da família, da minha empresa, da comunidade, eu nunca me cuidei. De si próprio. Então a gente ensina que ele tem que se priorizar, até porque se ele, em primeiro lugar, para ele dar para o outro, ele tem que estar bem consigo mesmo. Então é colocá-lo como prioridade, ele se priorizar, sair pensando pela primeira vez. Esses desafios são muito interessantes quando a gente consegue essas transformações, que a gente fica depois tendo feedback por quem? Pela família ou pelos amigos. Pô, fulano de tal, quando voltou para cá, para São Paulo, ele não acreditava em atividade física, ele agora está caminhando, se inscreveu numa academia. Os filhos dizendo, pô, papai está comendo uma alimentação mais saudável, agora está comendo verduras que ele nunca comia. Então, isso é a maior gratificação que um profissional, que uma equipe pode ter, é de realmente operacionalizar transformações, mudanças, né? Só complementando, sim, a gente pode também medir isso através de exames, claro. O parâmetro melhor é sempre a clínica, né, e a percepção individual, mas tem os marcadores bioquímicos que se nota a diferença num período de uma semana, como, por exemplo, a taxa de glicose, triglicerídeos, se modificam rapidamente. E quando as pessoas podem ficar um pouco mais, 10 dias, 2 semanas, a gente pode repetir também a avaliação corporal, que é o exame que a gente faz na entrada, avaliação corporal por imagem. E depois de 10 dias ou 2 semanas já tem uma mudança também em relação à quantidade de massa magra, quantidade de massa gorda, que é um dos parâmetros importantes para a longevidade. Então, esse período de avaliação do método CUR, vocês individualizam de acordo com o perfil da pessoa? Com a necessidade de cada um. Mas o ideal, doutora Evelise, seria quantos dias uma pessoa que quer entender esse método para se beneficiar? Ele deveria ter 2 semanas de acompanhamento? Qual que seria a perspectiva? A gente segue a intenção de cada um, porque tem pessoas que vão com o objetivo principal de controlar o estresse, outros que vão com o objetivo de emagrecimento, ou porque têm alguns exames alterados e precisam justamente dar um enfoque para determinada área da saúde. Então, claro que isso depende de cada um, mas com um período de 1 semana a gente já consegue ter resultados positivos muito significativos. Complementando, porque se as pessoas ficarem menos de 1 semana, às vezes sai naquele período de adaptação. Sim. É ponto de honra nosso na nutrição fazer um equilíbrio nutricional adequado, em macro e micronutrientes. Agora, é normal, quem tomava muita cafeína, conhece bem esse mecanismo, quem usava outros estimulantes, enfim... Energéticos, né? Claro. Ele não tem uso disso lá, ele ter dor de cabeça nas primeiras 24, 48 horas. Até pela própria dieta com baixo teor glicêmico, ele vai se movimentar mais, então ele fica às vezes naquele limite. Nós cuidamos muito disso, porque fizemos o teste na hora ali, né, para a enfermagem. Mas às vezes ele tem aquele desconforto inicial, e aquele período que eu diria assim, quase de uma inércia que tem que quebrar, para quem é sedentário, que tem aquelas dores musculares ali, que são normais de quem era sedentário. Então, se ele ficasse, vamos dizer, 3 dias, ele poderia sair na fase que ele ainda não está na fase de conforto, nem motivacional para continuar lá fora. Exatamente, ele tem que ter um mínimo de automotivação, né, para continuar passando pelas etapas do processo. Com certeza, exatamente isso aí. Agora, após essa vivência do método CUR, a pessoa retorna para sua casa
O senhor comentou comigo anteriormente que é um modelo replicável. A pessoa, eu posso dizer que o método cura ele continua na nossa residência, na nossa casa? Você tem as bases já estabelecidas? E nós fizemos o pós-estado. Nossos profissionais entram em contato com aquele cliente que voltou para o seu lar para ver, inclusive, ou para fazer a cobrança de exames, por exemplo, laboratoriais que nós solicitamos, ou de imagem, para ele fazer na sua cidade de origem e nos enviar, e como é que ele está se sentindo, como é que está sendo o resultado, quais são as dificuldades que ele tem, onde é que nós podemos ajudá-lo. Então, aí toda a equipe tem esse trabalho, mantém esse contato exatamente com um estímulo, porque para não deixar que a pessoa abandone aquilo que ela conquistou, porque realmente o estresse, a tensão, é talvez o maior causador de desistência de uma manutenção de programa, né? Porque a pessoa se descontrola, e ao se descontrolar, o mecanismo de fome e saciedade fica totalmente alterado, né? Grenina e leptina, né? A gente sabe disso aí, e ele se desmotiva muitas vezes a fazer atividade física. Então é importante esse suporte que nós oferecemos a ele, né, depois que eles voltam para o seu meio, e nos colocando à inteira disposição, né? Ou lembrando, por exemplo, que ele deverá retornar em 6 meses, coisas desse tipo aqui. Então isso aí funciona de uma forma bem adequada e os clientes se sentem apoiados, porque a gente sabe como é o meio fora, né? Lá dentro é uma bolha, fora é outro. Os clientes levam também um relatório para poder entregar para o seu médico ou para o profissional que já acompanha, para que ele saiba exatamente o que foi feito dentro do curso e as orientações para que ele possa seguir depois adiante. Agora, em relação às características das pessoas que hoje, dos brasileiros, vamos colocar de uma forma geral, que buscam realmente a longevidade, que buscam, por exemplo, um método como esse que o senhor criou para mudar o seu estilo de vida, eu teria 2 colocações para vocês. A primeira, qual é o perfil dessas pessoas hoje? Nós podemos dizer que são mais homens ou mulheres? São pessoas mais jovens, abaixo de 50 anos, ou são pessoas que já estão na fase de uma aposentadoria eventual e aí estão querendo viver mais? Ao longo de quase 4, 5 décadas, o que vocês me dizem como característica epidemiológica desse grupo? Perfeito. Mudou ao longo desses 42 anos, a gente foi observando uma mudança no perfil. Em pessoas mais jovens já se preocupando com a longevidade. Porque antes já acontecia das pessoas se preocuparem depois de ter tido alguma patologia, ter tido alguma enfermidade, olha, agora eu quero aproveitar, ou agora eu já estou aposentado, pela primeira vez vou cuidar da minha saúde. Felizmente, isso tem mudado e as pessoas mais jovens já estão preocupadas com isso. E uma coisa muito importante, eles buscam para os seus filhos, já perguntando, quase uma consulta para os filhos. Eles podem o que fazer, que eles podem, o que é mais saudável, qual é a atividade, o que nos recomenda. Então, já se vê uma preocupação com faixas etárias mais baixas, porque no início não. Eram só as pessoas que já tinham tido determinadas patologias e que agora, então, começavam a se preocupar com a saúde. Infelizmente, era a realidade. Isso foi mudando. Sob o ponto de vista de perfil, homens e mulheres, maior demanda de mulheres. Continua assim. Por isso, em média, elas vivem 7 anos mais do que os homens. E só pensar um determinado ponto para esclarecer bem isso. Com relação ao preventivo, o câncer de colo de útero e câncer de mama, as mulheres já fazem esse preventivo desde 1943. PSA para nós homens chegou em 1994. Independente disso, os homens têm mais tabus, têm mais resistência, são mais refratários. As mulheres já passam isso para as próprias filhas, com mais naturalidade. Então, isso também contribui para a maior longevidade entre o público feminino. E elas ainda são a maioria. No CUR, as mulheres ainda são a maioria. É verdade que também o estresse para as mulheres foi aumentando. Isso nós vimos ao longo dessa linha do tempo, né? Porque antes
de cuidar da família, elas passaram a absorver outras áreas. E as mulheres têm estresse duplo, elas não abdicaram de uma para assumir outra, né? É a empresa, que hoje tem várias mulheres em comandos, né? Mas com o compromisso de cuidar do lar, enquanto que o homem, não, ele fica focado em alguma coisa só. E é cobrador, como dizem as mulheres, né? Só vê os defeitos. Assim como você, eu tenho diversos moods. E para cada um deles, eu tenho uma FlexForce. Quando o mood é concentração, eu escolho a Uni, uma cadeira focada em ergonomia que me permite encarar diversas horas de estudo e me preparar para um novo personagem. Tem momentos que meu mood é diversão, uma experiência leve e intuitiva e que tem a minha personalidade expressa em diversas cores. E tem momentos que é preciso encarar novos desafios. Seja no jogo ou na vida real, a Delta é a cadeira gamer mais confortável do Brasil. E o mood dela é competitividade. Com ela, eu estou preparado para vencer os próximos desafios. A FlexForm tem sempre um mood e uma cadeira que combina com você. E aí, bora conferir? Agora, em relação a outra questão sobre esse perfil de pessoas que eu colocaria para vocês, essas pessoas buscam um método de longevidade, como o método CUR. Eu vou colocar 3 objetivos a princípio, eu gostaria que vocês me falassem em quais deles que as pessoas estão se enquadrando mais. As pessoas buscam o emagrecimento, que é aquela questão que envolve um pouco da funcionalidade, da estética. Então a pessoa sabe que está acima do peso e quer algo para mudar. A pessoa já está num estado de burnout, com a saúde mental muito abalada e ela está em colapso, ela quer uma solução. Ou prevalecem pessoas que já estão doentes. Então, como o senhor citou, ela já tem um câncer, ela tem uma insuficiência cardíaca, ela tem um diabetes que não está tão bem controlado, hipertensão arterial, e ela quer buscar algo que não seja exclusivamente medicamentoso. Onde que está bem equilibrado isso ou prevalece algum segmento? Os 3, posso dizer que os 3. No CUR, a gente procura atuar sempre na prevenção primária, não é? Mas também recebemos pessoas para prevenção secundária e algumas vezes até a terciária, mas o objetivo é que é a fazer reabilitação, com que né? Possa se atuar antes que o problema aconteça. E isso varia um pouco também de acordo com a época do ano, porque se percebe que agora, nesse período que antecede o verão, as pessoas às vezes procuram mais com o objetivo de emagrecimento e questões estéticas. Esse ano inteiro, o ano passado também, os últimos 5 anos, em virtude da pandemia, muito estresse, aumentou demais isso aí, mas as pessoas têm se preocupado mais com a questão de saúde, que antes não era exatamente isso, né? A gente agora percebe pelos relatórios, pelas pesquisas que a gente tem internamente, que a questão simplesmente de manter-se saudável é muito importante, ou ficar saudável para quem não está. Porque há uns 20 anos atrás, mais ou menos, teve uma certa moda, vamos dizer assim, do termo anti-envelhecimento, né? Que a gente não no mundo dos cosméticos, nos enquadramos muito, anti-age, exatamente. Né? Porque, na verdade, envelhecer é uma coisa boa, não é? Só não envelhece quem morre. É um sinal bom, né? Exatamente. Se você está envelhecendo com longevidade, com qualidade de vida, é um bom sinal. E né? isso vem mudando. Isso agora acho que as pessoas estão começando a entender melhor e procuram justamente saber o que fazer para que isso aconteça da melhor forma possível, né? E a gente envelhece todos os dias, então é justamente o nosso estilo de vida. E aqui que entra de uma maneira muito forte, não que a prevenção vai ser suprimida em função disso, mas a predição que nós fizemos lá no CUR, só lembrando, o genoma humano foi aberto no ano 2000, 2003, foram os primeiros testes. Em 2008, nós já fazíamos 4 avaliações, que era hipertensão, doença cerebrovascular, cardiovascular e diabetes. Isso em termos de teste genético. De teste genético, porque ela, naquele momento, fazia o doutorado em geriatria. Então, a faculdade de geriatria lá era comandada por um grupo de médicos e bancada pelo Japão. E aí os primeiros testes já estávamos feitos. E nós fazíamos em convênio com o grupo japonês. Com o grupo japonês. É claro que isso foi muito ampliado e hoje nós temos muitas informações pelo genoma que são riquíssimas.
da atividade física mais adequada para a pessoa, da alimentação mais adequada para a pessoa, das sensibilidades próprias, por exemplo, para a cafeína, né, de acordo com os receptores cerebrais, enfim. E a farmacogenética, e na área do meu colega, isso é muito forte, a gente consegue entender mais por que eu dou uma medicação para o João, que é hipertenso, e dou para o Pedro, que também é hipertenso. Para um responde muito bem e para o outro não responde. Não faz efeito. Não faz efeito. Então, hoje eu posso dizer o seguinte, nós estamos trafegando, felizmente, numa medicina personalizada, praticamente personalizada, mira laser, uma medicina de precisão. E eu acredito que o futuro nós estamos dentro dessa área, né? A outra filha médica esteve lá com um grupo do Peter Diamond na Califórnia e olhando exatamente a parte de longevidade. Nós estamos caminhando passos largos com a tecnologia e recursos para cada vez termos uma vida mais longa, mas com qualidade. Esse é o objetivo. Então, eu não tenho a menor dúvida que tem muitas coisas a se descobrir, por exemplo, o microbioma. Isso é um mundo à parte. O nosso intestino foi considerado um receptáculo de lixos para depois eliminar. Hoje sabe as funções dele, não é à toa que se diz que ele é o segundo cérebro, em termos de produção de triptofano, de inúmeras coisas que hoje se sabe de recursos. Então, que ele tem uma importância muito significativa. E se nós corrigirmos esse microbioma, que é aquela população de bactérias que tem dentro do intestino, muito boas e muitas vezes se desequilibram por usos de antibióticos ao longo da vida, por anti-inflamatórios, que quando nós corrigirmos esse mundo, muda e altera. Quem iria dizer que uma depressão pode estar ligada ao intestino? Exatamente. E pode ter essa correlação. Então nós estamos andando num mundo maravilhoso, eu não tenho dúvida nenhuma de que cada vez vamos viver mais e melhor. O senhor sabe, a senhora sabe que recentemente numa cirurgia, né, eu sou cirurgião cardíaco, eu enfrentei uma das complicações cirúrgicas mais temidas, que é o que a gente chama de coração em pedra, o Stone Heart. E quando se vai estudar sobre essa complicação, ou o que poderia ser feito no momento que ela se estabelece, porque você nunca sabe quando ela vai se estabelecer, você está executando o ato cirúrgico, você espera que a adaptação seja a melhor possível, a adaptação inicial, mas você se surpreende às vezes com alguma complicação e dentre tantas essa é uma das mais temidas. Esse coração em pedra, que é uma hipertrofia reativa do coração a tudo que você fez para melhorar o coração, parece até contraditório, se baseia, como o senhor falou, em mecanismos genéticos do coração, numa organela dentro de uma célula chamada mitocôndria. Sim. E aí, o cirurgião cardíaco que está vivendo ali, achando que tudo é fio, ponto, pinça, tesoura, ele se vê simplesmente impotente. Porque diante daquilo, o que ele vai fazer? O que ele pode fazer mecanicamente para reverter aquilo? Nada. Se o problema é celular, então como o senhor falou, às vezes o problema é no microbioma intestinal, às vezes o problema é celular, é genético. Sim. Então é muito importante que a medicina preventiva, a medicina de precisão, por isso esse nome tem sido muito usado. Essa precisão é chegar no aprofundamento mesmo, né? É célula, bactéria do intestino, é entender que o nosso corpo não é o que a gente vê só. Existe algo invisível ali que a gente não conhece. Claro, e cada vez com esses recursos mais individualizada, mais personalizada, né? Em relação, porque a medicação do futuro também vai voltar um pouco àquilo que foi a medicina no início do século passado, 1903, que ainda era uma medicina de prescrição. O médico aviava a receita, o médico fazia a prescrição, o farmacêutico aviava e a pessoa ia tomar aquela medicação que estava para ele. Ele fazia aquilo de uma forma bem individualizada. Não era a medicação como hoje nós chegamos na farmácia e vimos aquela prateleira cheia de medicamentos. Não, era individualizado. De certa maneira, nós estamos voltando com essa medicina personalizada, porque nós vamos utilizar a medicação adequada, com isso em doses mínimas, vamos minimizar os efeitos colaterais, vamos maximizar os efeitos desejados.
Então, esse é o grande sonho, de certa maneira, um pouco o retorno. Que só os dermatologistas permaneceram um pouco fiel a isso, que ainda faziam as prescrições de substâncias dermatológicas com dose. Porque a cadeira que nós médicos tínhamos de arte de prescrever foi suprimida em 1925 do currículo médico, com a segunda reforma do ensino médico. Então, o médico desaprendeu. Aí nós nos tornamos reféns até de muito medicamento, né? O senhor falou de uma tendência de reduzir o uso de medicamento e a maioria vai contra essa ideia. E até isso que eu ia perguntar. E a cultura também. Sem dúvida, brasileira, sim. Bom, pode... Não, eu ia até entrar nesse ponto que o senhor citou, que a doutora Evelise citou, no método de longevidade e cura. Vocês entendem que tem que suprimir algum alimento? Ou todos os alimentos são bem-vindos? E, por outro lado, eu devo diminuir ao máximo o uso de medicamentos? Qual que é o protocolo de vocês em relação a isso? São as duas posições. Vamos falar primeiro sobre o alimento. Sim, não tenha dúvida nenhuma. Alimentos processados e ultraprocessados não fazem bem para a saúde, tem que ser retirado. Frituras tem que ser retirado. E tem que ganhar espaços, frutas, verduras, legumes, né? E também carnes que são ricas, como os peixes, por exemplo, em antioxidantes e em ômega 3, que fazem muito bem para as nossas células, né? Defende isso aí. Então, isso deve ser. E a medicação, como todos nós aprendemos no terceiro ano da faculdade, na cadeira de farmacologia, que não existe droga sem efeito colateral, quanto menos eu utilizar droga, melhor vai ser. Porque eu tenho que pesar sempre os prós e os contras. E às vezes os contras, os efeitos indesejados, são maiores do que os efeitos desejados, né? Então, tudo que nós pudermos utilizar. Por exemplo, eu vou dar um ponto bem claro que a gente encontra lá. Eu tenho um paciente, um cliente meu, com uma lombalgia. E foi simplesmente porque ele fez um movimento de pegar uma mala e deu aquilo ali. E ele já chega lá tomando anti-inflamatório, relaxante muscular e passa aquela lombalgia por alguns instantes e vai voltar, porque a gente sabe que o tratamento foi sintomático. Quando o problema de origem está num pensamento, ele comprimiu. Então, é mecanicamente que tem que se resolver isso. É com o tratamento de fisioterapia, às vezes auxiliado até por uma acupuntura, mas para bloquear a inervação. Mas tentar evitar que ele vá ter uma gastrite alguma medicamentosa, que a gente sabe o caminho que acontece com isso aí. Então, sim, a segunda parte da pergunta, diminuir o máximo quando não suprimi-la. Tá? Em conjunto com o colega que é o médico assistente, ele tem que estar de acordo. Nós telefonamos para ele, olha, então com o seu pai ele não tem mais dor, ou a glicemia dele está X, ele está tomando tantas unidades, podemos reduzir. Então, sempre é de acordo com o médico assistente do meu cliente. E eu acredito que ao longo do processo do método CUR, como a doutora Evelise comentou, nessas 2 semanas, os pacientes muitas vezes saem, quando aproveitam bem, já com uma necessidade menor de medicamentos, de antihipertensivos, de medicações para o diabetes, pelo menos reduzir dose, porque eles passam a reordenar o seu estilo de vida. Sem dúvida, é uma conquista. Imagino que isso é um grande ponto positivo, né? Imagina uma dieta hipossódica, com abundante ingestão de líquidos, água, né? Sucos. Ele vai ter naturalmente uma diurese aumentada. Então, mais os exercícios de relaxamento, meditação, tudo que se faz lá dentro. Então, ele vai desligar e vai baixar. Esse é o caso do hipertenso. Mas o diabético é a mesma coisa. Nós precisamos reduzir a medicação, senão ele vai fazer hipoglicemia. Então, é uma coisa estranha. Isso mostra para também... Isso é um alavancador para ele continuar. Porque ele sempre foi aumentando, porque ele não cuidava da alimentação fora, então foi aumentando os hipoglicemiantes. E ele começa a ter um processo de desmame. Para a hipertensão é a mesma coisa. Então, isso é um motivador muito grande para ele seguir naquele caminho, que é o caminho que está dando resultado. E isso é fantástico, né? No consultório a gente vê as pessoas, elas buscam muitas vezes o cardiologista com uma receita pedindo o que o senhor pode fazer para diminuir minha carga de medicamento. Então, o que as pessoas buscam? Menos medicamentos, mais qualidade de vida, se possível, alimentação fazendo o efeito do medicamento.
mas falta uma orientação, falta essa consciência. Agora, A vida é uma trajetória, uma junção de bons momentos abastecidos por um combustível essencial, a água. A cada copo, uma fonte de saúde e bem-estar. Em cada garrafa, o trabalho de muitos. E a certeza de que há mais de 140 anos, levamos a mais pura água mineral. Águas Prata. Tradição e qualidade desde 1876. agora, o senhor comentou uma coisa importante que eu ia tocar nesse ponto. Terapias complementares, como, por exemplo, a meditação. O senhor já se antecipou dizendo que vocês fazem esse exercício. O que vocês incorporam de terapia complementar no método Cure e quais que vocês são defensores? Deixa eu pegar a meditação, que tem robustos estudos sobre o resultado da meditação. Existe área com ressonância magnética funcional, demonstrando que regiões do nosso cérebro cresceram, aumentaram o número de células quando a tendência, a massa cerebral, a gente perdê-la ao longo da vida, aumentaram fazendo 23 minutos de meditação por dia durante 2 meses. E foi o acompanhamento. Minutos, precisamente 23 minutos. 23 minutos. Um estudo. Um estudo americano demonstrando isso aí, quanto isso aumentou as áreas que ficam lá vermelhas e áreas importantes, tema límbico, ponte, outras áreas, o hipocampo, determinadas áreas do nosso cérebro muito importante para a nossa memória, para manter a memória, para retardar o aparecimento ou não aparecer nunca uma demência, né? A principal mais preocupante, sempre o Alzheimer. Enfim, a meditação trazendo isso. Na área cardíaca, diminuição da frequência cardíaca. Isso hoje com eletrodos se consegue avaliar perfeitamente. A temperatura periférica, chamada EDG da pele, Biofeedback. Reduzindo. Então, porque começa a haver uma vasodilatação periférica. Então, a gente tem muitos dados, como eu disse, robustos, demonstrando de que ela funciona. E hoje, meditação está sendo dada em escolas médicas americanas, para diminuir as tensões dos médicos. Então, é um processo que cada um pode fazer, não custa nada, e a pessoa precisa montar a sua agenda, ela tem que colocar na agenda. Exato. Como tudo. Né? Os dias que eu vou fazer atividade física, qual é a alimentação que eu pretendo hoje. Nada radical, mas tentando mudar realmente o estilo de vida que sabe que vai prolongar a vida dele. Então, meditação nós utilizamos lá, usamos outra técnica também oriental, que é yoga, tem um professor de yoga, que também vai na mesma linha, né? Buscar, mesmo com as suas variantes, ela vai buscar, no final, trazer um relaxamento para a pessoa, né? Que é tão importante e as pessoas distenderem. E para um dos grandes dramas que o ser humano tem, que é a dificuldade de dormir, o que vocês colocariam como estratégia dentro desse método de longevidade? Porque certamente todos nós, em algum momento, tivemos isso e imagina que as pessoas que procurem vocês, elas comentem a dificuldade de sono. Isso é um ciclo, né? O estresse diminui o sono por produção de catecolamina, substância que nos excita, mais conhecida adrenalina. E, então, o estresse causando insônia e a insônia realimentando o processo de estresse. A pessoa não dorme, ela acorda toda hora, ela fica mais estressada e à noite reverbera mais do que em qualquer outro momento. Porque ela passa a ficar ligada nos problemas, nas preocupações, e aí é um ciclo. Como é que nós utilizamos o recurso para começar a quebrar esse ciclo? Com a utilização de meditação, técnica que os psicólogos lá dentro ensinam sobre higiene do sono, né? Suplementos à base de triptofânio, ou seja, até os naturais, exatamente, né? Eventual suplemento com melatonina também, fitoterápico tipo valeriana, muito importante tudo isso aí, e as pessoas muitas vezes vão para a cama com um tablet junto, com o celular. Tempo de tela. Hoje a gente faz detox lá dentro da tecnologia.
da tela. A gente tem uma pergunta que o cliente responde, qual é o seu tempo de tela? E a gente se surpreende, às vezes, pelo número de horas. Quando eu falo tela, é todas. É o celular, é o tablet, é o note, é a televisão. Então, isso é uma das coisas que muitas vezes as pessoas levam o celular para a cama. Então, ficam ali olhando, e normalmente as notícias, puxa, não são animadoras, aquilo que é como um magnetismo, nós vamos buscar aquilo ali, é a catástrofe, o que aconteceu. Então, isso para o sono é horrível, piora. Então, se sabe, estudos demonstram que no máximo, 2 horas de tela por dia. E não na hora de dormir, né? E não na hora de dormir, exatamente. Então, são recursos naturais que procuramos utilizar, porque o manejo de estresse, nós evitamos benzodiazepínicos, substâncias que podem auxiliar na ansiedade, ou na depressão, ou hipnóticos, remédios para dormir. Então, nós evitamos e recomendamos desmame sempre, porque se sabe, em estudo bem documentado, que o benzodiazepínico, a médio prazo, já pode dar déficit de memória. E lá nós fizemos avaliação de memória. E muitas vezes constatamos que a pessoa chega lá assustada. Será que eu estou tendo um Alzheimer? Outra coisa? E a gente vai verificar, eles estão com uso de benzodiazepínico cronicamente. Então, a fatura chega. E, por sorte, isso é reversível. Então, a diminuição dessa substância, quando não, poder retirar totalmente, buscar outras rotas alternativas e ensinar a pessoa que ela tem algumas ferramentas não farmacológicas para lidar com o estresse. Falamos de 2 aqui, falamos de meditação e yoga. E a introdução do exercício físico regular, né, que é um dos mais importantes, principalmente quando feito no turno da manhã. Com certeza. Com certeza faz com que a pessoa durma melhor. Tem das ferramentas oferecidas, além de yoga, meditação, tem o relaxamento muscular progressivo de Schultz, que é uma técnica que usa bastante a respiração. Tem uma outra técnica que é controle da mente. A primeira, essa do Schultz, alemã, e a outra de origem americana, que, na verdade, ensina as pessoas a ver o cenário de uma forma diferente. Por exemplo, eu posso ter uma visão de que vai vir um ciclone, está tudo escuro, que vai arrebentar a ponte, vai te destelhar as casas. Essa é uma visão. E eu posso ter outra visão, o seguinte, que esse ciclone vai ser desviado para o oceano, não vai acontecer absolutamente nada. E que em cima daquelas nuvens escuras tem o sol brilhando. É uma forma de ver a vida. Então, isso é um recurso que os psicólogos usam lá. E depois, também, pelo pouco tempo que os clientes ficam conosco em relação à terapia comportamental cognitiva, que é extremamente importante. Como é que ela é focal? Ela diz assim, olha, estou tendo dificuldade de conversar com meu filho adolescente. Não tem canal de comunicação, estou tendo essa dificuldade. E o psicólogo fala para ele, olha, se o senhor utilizar, quem sabe experimente isso aqui. Estou dando um exemplo, né? Ele fala, puxa, mesmo, não tinha me dado conta. E às vezes ele que está tão estressado, e é uma reação de causa e efeito. Né? Então, são recursos, são ferramentas que nós utilizamos lá, sempre visando utilizar o mínimo os fármacos e usar todos os recursos naturais. São às vezes, rotas mais longas? São. Mas são rotas que só vão trazer assertivas. Saúde. E em meio a esse conceito que o senhor e a doutora Evelise colocaram dos efeitos negativos da tecnologia, na questão de vício em telas, na questão de dependência que as crianças hoje têm de aplicativos, ou mesmo adultos com a questão de busca-se relacionamento hoje em aplicativo de relacionamento, isso tem um impacto de saúde mental muito grande. Existe um espaço positivo para a tecnologia dentro de um método de longevidade? Vocês incorporaram alguma tecnologia de alguma forma, ou ainda é melhor na longevidade a gente ter essa relação humana mais pura, mais essencial? Eu vou começar pelo final, tá? Eu não tenho dúvida que a relação humana mais essencial é importante. Nós ficamos extremamente preocupados quando vamos a um restaurante e vemos ali uma família nuclear, pai, mãe e um casal de filhos, nenhum conversando com o outro, todos eles aqui. Cabeça olhando, baixa na tela. Exatamente. Eu fico pensando, poxa, é um momento, às vezes, tão raro,
que tem que ser tão bem aproveitado, porque é o momento de estar os pais com os filhos para tirar dúvida. Como é que está na escola? O que tu está pensando? Tal. Aquelas coisas bem essenciais. Né? Essenciais. É o pai próximo na educação, tudo. E perdendo aquele tempo enorme. Né? Então, isso aí é uma realidade. Óbvio que ninguém vai pensar que deve se suprimir isso. Não, mas dosar é um desafio para os pais, com certeza. Porque tem tantas coisas boas que podem sair, mas tem tantas coisas ruins que são ensinadas aí que eu acho um risco. Na minha geração, a preocupação dos meus pais era quando estava da porta para fora. Hoje, a preocupação dos pais é da porta para dentro. Aí se ensina uma série de coisas horríveis, né? Buscar. Então, tem que saber filtrar, dosar o tempo de tela. As coisas têm que ser lúdicas. Então, hoje, se sabe, é uma lei pétrea, né? Que tudo que não se usa se atrofia. E eu vou exemplificar. Na nossa massa cerebral, a neuroplasticidade é a mesma coisa. Já existem estudos feitos, bem conduzidos na Inglaterra, demonstrando áreas de atrofia cerebral por conta do uso do celular. As pessoas não aprenderam mais a raciocinar. Eu vou dar um exemplo bem concreto. Uma professora de alta computação da URGS, tinha 6 doutorados na alta computação, alunos. Ela me contou o que passou. Ela pediu para eles lerem 3 folhas de um livro. Um assunto contemporâneo, por exemplo, que fosse hoje, sei lá, a Ucrânia com a Rússia, tal, alguma coisa bem atual, todo mundo sabe. Pediu para eles lerem e depois eles fizessem um resumo, com o note fechado. Eles começaram a ficar com a mão suada, úmida, uma ansiedade, não paravam, não conseguiram resumir. Aí ela disse para eles, vocês agora podem abrir o note. Não deu 1 minuto, todos os 6 tinham as respostas, qual era o conflito, o que era o objetivo disso. Sabiam exatamente. Então, uma coisa que é raciocinar, as pessoas desaprenderam isso aí. Aprenderam a fazer contas de cabeça e tudo mais. Então, isso tem... o nosso cérebro precisa ser estimulado. É como um músculo, se eu não mexer o meu bíceps, eu vou atrofiá-lo. Os neurônios é a mesma coisa. Então, a gente precisa ter esse desafio, esse estímulo, que deixa de haver quando eu tenho pronto, tenho mastigado. Perfeito. Isso que o senhor comentou, a gente vê no dia a dia, realmente, as pessoas cada vez se distanciando mais, e quando elas buscam a máquina, a tecnologia de uma forma não saudável, essas pessoas estão se perdendo, ficando doentes, as doenças estão se agravando. No âmbito cardiovascular, eu posso testemunhar, a ansiedade das pessoas aumenta, e aí a repercussão cardiovascular, isso se transmite para o núcleo familiar. O senhor foi muito sábio em dizer que o problema é de dentro agora, é da porta para dentro. E interessante saber que nesse método vocês então não deixam prevalecer o efeito tecnológico, ainda se prioriza aquilo que é raiz, aquilo que é essência, que é a convivência, que é realmente se entender. Um tem que entender o outro, e aí essa série de profissionais que o senhor tem, que a senhora tem, acho que principalmente para os idosos, né, no mundo geriátrico, isso é fundamental para acalmar essas pessoas, para melhorar a correlação humana entre elas. Eu imagino que isso seja muito produtivo, que isso vai gerar frutos muito positivos. Sem dúvida. Claro que hoje em dia todo mundo tem um celular, né, e leva consigo para todos os lugares, mas a gente estimula que as pessoas deixem num local enquanto estão fazendo as atividades, para que possa ter o seu tempo justamente. Possa focar mesmo. Exatamente, né? Porque a questão de prestar atenção no que está fazendo é muito importante. E às vezes o celular faz essa distração e a atividade não é tão bem aproveitada. Mas claro que ele tem a sua importância e as suas vantagens também, né, na medida que possa se utilizar alguns aplicativos ou vantagens
principalmente no que se refere à agenda, para se lembrar, por exemplo... Organizar melhor a vida, né? Organizar melhor a vida, o seu compromisso em relação ao exercício físico, ou à medição da glicose, que seja, ou mesmo a tomar algum medicamento no caso de necessidade. Sim, sem dúvida. E também a transmissão à distância, precisa falar com um médico, não é? Tem essa questão que hoje em dia se pode fazer facilmente pelo celular, inclusive vendo, analisando exames. Então, lógico, como tudo, né? Tem o seu lado positivo e a chave toda está na dosagem. E a gente espera que as pessoas entendam isso, né? Que elas saiam melhor, porque eu acredito que quando as pessoas busquem o método de vocês, elas chegam, entre outras coisas negativas, viciadas nas telas. Sim, depois falei do detox Isso. da tecnologia, né? E realmente, para a questão da higiene do sono, por exemplo, que o senhor falou, é essencial. Essencial. Agora, no método de longevidade e cura, existe protocolo diferente para homens e mulheres ou todos seguem uma mesma diretriz? Eu posso iniciar, complementar. O básico é igual para homens e para mulheres. Então, fazer uma atividade física regular, ter uma alimentação saudável, usar técnicas de relaxamento são até iguais. Agora, existem alguns pormenores que caracterizam o masculino e o feminino. Por exemplo, na prevenção das mulheres, vamos estar preocupados com os cuidados ginecológicos, prevenção de câncer de colo de útero, de mama. No homem, nós vamos estar preocupados com a próstata. Na mulher, quando chegar à menopausa, com as flutuações hormonais que machucam muitas vezes as mulheres, aumento de peso, né? Então, a avaliação da supressão de estrogênio, o que pode acarretar, ter esse cuidado de prevenir, de acompanhar, mesmo elas estão mais sujeitas à depressão e ansiedade do que os homens. A osteopenia, a osteoporose atinge muito mais as mulheres e aumenta significativamente nesse período. Então, para o homem, as doenças cardiovasculares, né? Hoje é uma preocupação também com a andropausa, que uns anos atrás nem se falava nisso aí. Então, é a reposição hormonal. É naquilo do tabu que o senhor comentou, que ainda nós temos, né? Que os homens vivenciam muitos tabus, né? Exatamente. Se não fosse as mulheres enfrentarem, nos levarem, né? Olha, usou bem a palavra, as mulheres são as que... eu vi uma palestra do Dr. Miguel Suragi, e ele falando que quem leva para o consultório os pacientes dele são as mulheres. Eu já fiz uma estatística na minha clínica e não há dúvida, então, são as mulheres. E isso é extraordinário, que elas se preocupam com... Obrigado às mulheres. O núcleo familiar. Elas se preocupam com o núcleo familiar, com certeza, dentro disso aí. Mas então tem as coisas comuns e tem algumas coisas que são mais específicas inerentes ao sexo, né? Dentro disso aí. Então tem uma dicotomia depois lá na ponta, né? E vocês recebem esportistas também no Cura Hotel para trabalhar com método? Esportistas que eu digo profissionais, então atletas de alta performance, eles buscam o método Cura? Cabe a ele? Há um espaço para eles também? Com certeza, buscam sim. A gente tem, como o pai falou, a equipe interdisciplinar, né, que está treinada para atender esse tipo de cliente, tanto do ponto de vista de fisioterapia, o educador físico, a nutricionista, porque o exercício competitivo ele também é gerador de um estresse diferente, mas ele precisa também de um equilíbrio, precisa ser bem analisado do ponto de vista clínico e metabólico, e a gente pode fornecer todas as orientações nesse sentido. É bem importante nesses atletas de pontos de diversas modalidades esportivas, porque é um binômio, né? Do ponto de vista, esse atleta de alta performance está sempre em cima de um fio. E se for para um lado ou para o outro, ele é um equilibrista. Ele vai começar a ter danos celulares, às vezes irreversíveis, e ele, pronto, vamos dizer assim, a galinha dos ovos de ouro se for. Porque esses danos, muitas vezes, não se consegue reparar. Por que a nutrição entrou fortemente nisso? Para proteger o dano oxidativo. Porque quanto mais
o trabalho for aeróbico, de explosão, outra coisa, mais danos. Curioso isso, né? Nós vamos pensar assim, o atleta tem vida longa por si. Não. Não tem por causa dos danos oxidativos. Só vou pegar uma coisa bem clara, o futebol. Primeiro, para ele ser um atacante, ele tem que ser dotado geneticamente de fibras de contrações rápidas, porque ele tem explosão, mais do que as de lenta. Já um zagueiro que joga atrás, mais pesado normalmente, mais pesado, né? E o goleiro não precisa ter essa característica. Então se viu assim que a vida mais curta do jogador de futebol é o atacante. Então ele vai terminar ali, às vezes nem aos 30 anos. O zagueiro tem uma vida mais longa e o goleiro pode passar até 40 anos. Exatamente porque tem um dano oxidativo e até então não se conhecia o estrago que é feito, né, fisiologicamente, porque é o momento que nós respiramos, que o oxigênio chega lá e vai dar essas espécies reativas, né, que é o dano. Então, a reposição, logo após a competição, por um nutricionista, especialista em área de esporte de preferência, e ela vai diminuir esse dano depois. Uma coisa também, nem precisa ser esportista. Por exemplo, depois da pessoa fazer um trabalho de musculação, ela tem que receber as proteínas adequadas, creatina, para repor aquilo. Que foi danificado, né? Foi danificado. Né? Porque senão ele vai comer o quê? Tecido mais nobre, que é músculo, que nós não queremos que seja perdido. Né? Por isso, quando a gente analisa assim, redução de peso. O que é a redução de peso da balança? Ele é relativo. Quando nós vamos falar em um emagrecimento, nós vamos falar em um emagrecimento baseado depois de uma avaliação de um padrão ouro, que é o DEXA, que nós usamos lá. Onde eu tenho um olho dentro do organismo, eu sei como é que estão os compartimentos, eu sei quanto tem de água, de gordura e massa magra. Ele tem que reduzir peso na balança, mas à custa de gordura, e não do tecido nobre. Até porque senão ele vai recuperar de novo todo esse peso, vai ter o efeito sanfona. Se ele perder músculo com muita facilidade. Então, de recuperar de novo, né? Tem aquele efeito. Então, músculo é um tecido nobre que não deve ser perdido. E a gente se preocupa especialmente nas mulheres pós-menopausa, nos homens após 50 anos, para não entrar naquele quadro que se chama sarcopenia, que é a perda de massa magra. O músculo é extremamente importante, então ele tem que ser preservado. Se for redução de gordura, ok, tudo bem, e deve ser porque gordura, depois que o homem descobriu a roupa, não faz mais necessidade, né? Então é como isolante térmico, né? Então a gente se preocupa exatamente que seja adequado essa redução de peso àquilo que tem necessidade. Infelizmente, nós no corpo passamos por todos os métodos de avaliação corporal. E para a gente fazer agora um fechamento triunfal dessa verdadeira aula sobre longevidade, eu queria pedir ao Dr. Luiz Carlos e à doutora Evelise, mas vou dificultar. Não pode falar alimentação e exercício físico, porque a gente sabe que já está bem uniformizado. Quero 2 dicas do senhor, por favor, e 2 dicas da senhora sobre longevidade saudável. Pela experiência imensa de vocês, o que os nossos ouvintes podem levar de mensagem? Além da alimentação e da atividade física, nós sabemos que são importantíssimas, tem outras coisas que tocamos rapidamente nessa entrevista aqui, que é o convívio social. Isso é extremamente importante. Nós vimos lá em 2 regiões que eu conheci de Blue Zones, e o convívio social estava muito presente. Eu quero até comentar que nós também temos no Brasil a nossa Blue Zone, está lá na cidade de Veranópolis, 110 quilômetros afastada de Gramado. É um trabalho, a PUC Geriatria tem uma unidade lá de avaliação e de centenários. Então, só que não ainda é divulgada para o mundo, né? Como as 5 Blue Zones são. Então, assim, o convívio social. Lá eu vou dar uma realidade de Veranópolis. As pessoas se reúnem ao final, é uma comunidade rural, ao final do dia, para conversar, os homens e as mulheres. Então, tem um convívio social, isso é muito importante, né? Que as pessoas foram perdendo nos grandes centros.
Até um convívio vai gerar negócio, é trabalho. Então, mas o convívio social que existia no passado, de visitar familiares, de se relacionar com os vizinhos, foi acabando. Aquela história que diz assim, a pessoa num grande centro não conhece nem o vizinho de frente do apartamento dele, é a realidade. Então, o convívio social é muito importante para a longevidade, tá? Demonstrado isso, né? Depois, alguma outra coisa que é importante, ter as horas de sono para recuperar danos celulares, né? Para equilibrar o organismo, né? Daquilo tudo que ele sofreu durante o dia. Então, ter um bom sono é um dos pilares da longevidade, não tenha a menor dúvida disso aí, por vários mecanismos que a gente conhece bem. Muito bom. Doutora Evelise, para acrescentar. Complementando, então, acho que a gente chegou a tocar também, mais rapidamente, mas isso é sabido já há algum tempo, que é a questão de não fumar, né? Que reduziu bastante no Brasil o cigarro tradicional, vamos dizer, mas agora tem uma nova onda, que é a do cigarro eletrônico, e que é um problema, sabidamente. E é uma onda até pior, né? Os resultados estão aí mostrando. Sim. Ele veio como se fosse uma vantagem em relação ao outro, mas tem muitos problemas e o melhor é não começar, porque parar já é uma outra etapa e nem sempre é fácil. E sem dúvida nenhuma, isso é fundamental para a longevidade. E a outra questão também é da bebida alcoólica, que às vezes ela passa despercebida por ser socialmente aceita, e aumentou bastante o consumo depois da pandemia, quando as pessoas passaram a ficar mais em casa, começaram a tomar mais, muitas vezes sem perceber, mas sim, sabidamente, isso faz diferença e não é de fato proibido, mas pode ter um excesso sem, às vezes, as pessoas se dar conta, e isso interfere na produção celular mesmo e na mitocôndria, como a gente tinha falado, que é fundamental porque tem uma boa qualidade para se ter longevidade. Eu até vou tomar liberdade, você citou alguns vícios, eu vou colocar também o uso dos hormônios em excessos anabolizantes. Sem dúvida. Porque um dos grandes vilões da mitocôndria é o uso desordenado de hormônios sintéticos, principalmente. Foi até esse o motivo que eu comentei daquela dificuldade numa cirurgia, tinha muita relação com a influência do uso de anabolizantes previamente. A gente acha que isso não vai fazer efeito, mas tal como o cigarro, o álcool, infelizmente tudo isso, o senhor falou no início, a fatura chega, né? Infelizmente. Bom, então, para todos os nossos ouvintes da UOR, fica essa lição maravilhosa de tantos ensinamentos, mas 2 dicas essenciais do Dr. Luiz que eu quero replicar: convívio social que nós estamos perdendo. Então, buscar mais aproximação com as pessoas, voltar à nossa origem, né, que é a sociedade, que é o convívio, cuidar do sono noturno, que muitas pessoas, muitos especialistas em longevidade insistem nisso e a gente ainda não está fazendo de forma adequada. E a doutora Evelise ressaltou a questão do combate aos vícios. O cigarro, sem dúvida nenhuma, não tem uma dose adequada para o cigarro. O alcoolismo ou o álcool, tomar muito cuidado para que o hábito do álcool não se transforme em vício de alcoolismo, e colocar também essa questão mais moderna, mais recente do abuso dos hormônios e dos anabolizantes. Fica o meu agradecimento a todos vocês, foi uma lição de sabedoria aqui do Dr. Luiz, da doutora Evelise. Fica a nossa gratidão por recebê-los aqui presencialmente e que essas lições fiquem para sempre, que o método CUR possa ser cada vez mais buscado e aproveitado, eles que estão lá em Gramado, e quem sabe que eles tragam esse método para outros pontos do país muito em breve. Muito obrigado, um abraço a todos os nossos ouvintes. UOR, eleita a maior grife editorial do Brasil com o melhor conteúdo de lifestyle e gastronomia para quem curte o lado bom da vida. Revista, portal, aplicativo e eventos com experiências exclusivas sobre moda, beleza, saúde, comportamento, gastronomia, turismo, automóveis, business, tecnologia, cultura e entretenimento. Acesse gowear.com.br e nos siga nas redes sociais para descobrir uma nova GoWare. Positiva como sempre, relevante como nunca.